Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênese. A Bíblia, irmãos, está recheada de exemplos, de histórias reais, de pessoas que tiveram um encontro profundo com Deus, e a partir daquele encontro com Deus, a sua vida foi transformada, a sua história foi mudada, e através desses encontros que Deus teve com homens e mulheres naquela época, isso fez a diferença na casa, sociedade, forma de ver a vida. E não é diferente, você conhece alguns exemplos que a gente pode citar aqui. Exemplo de um encontro com Deus. Quando Deus encontrou com Abraão e falou que ele ia ser o pai de uma grande nação, a partir do momento que Sara ganha Isaac, tornou-se algo diferente ali. Abraão já era próspero, rico, estava debaixo da autoridade de seus pais, mas depois de todo o chamado de Deus, quando Isaac nasce, estabelece um novo tempo para Isaac. A Bíblia vai falar também de Jacó, quando encontra com o Senhor no Val de Jaboque. Jacó também estava voltando da casa de Labão, seu tio, rico, próspero, tinha tido encontro com Deus, mas quando ele encontra com o Senhor ali no Val de Jaboque, também a partir dali, a história dele não foi mais a mesma. Deus estava fazendo alguma coisa diferente ali. José no Egito, você conhece, ele passa por 3 processos ali, os 2 primeiros complexos, mas Deus coloca ele ali como o segundo maior do Egito. Enquanto ele está caminhando, tendo sonhos de Deus, Deus coloca ele no novo lugar, e a partir daquele encontro marcante, a vida dele não foi mais a mesma. A Bíblia vai falar de Ana, que todo ano subia para celebrar a festa de tabernáculo, mas aprove a Deus naquele dia que ela estava orando, clamando ao Senhor. Deus liberou uma palavra sobre o ventre dela, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, a história dela foi mudada. A Bíblia vai falar de tantos outros personagens. Ruth, ela tinha perdido seu marido, ela está voltando com a sua sogra para Jerusalém, e ela se encontra com Boaz, e ele vai remir Ruth, e a partir dali, ela começa a proclamar a descendência dela até chegar em Davi. Então nós vamos ver inúmeros personagens da Bíblia, Pedro, Paulo, homens e mulheres que encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Nesse salmo que nós lemos aqui, se você tem costume de ler sua Bíblia, o Salmo 51 vai falar a respeito do que Davi passou. Todos nós somos conhecedores que Davi havia pecado contra Deus, havia tomado Betseba por mulher, matado Urias, até que o profeta Natã chega, confronta Davi acerca do seu pecado. Davi reconhece o seu pecado e ele vai orar. No Salmo 51, ele declara esta palavra, falando com o Senhor: Senhor, não retires de mim o teu espírito e restitui-me a alegria da salvação. Talvez você entrou aqui nessa noite, já teve encontros com Jesus, já viveu momentos especiais, ouviu palavras de Deus no teu coração, e talvez hoje você se encontra como esse versículo aqui, que você precisa que Deus, Ele restaure, que Deus, Ele faça algo novo em você. E Deus olhou para Davi no Salmo 51, e naqueles dias que ele estava relembrando esse acontecimento, olha o que o versículo diz: Deus faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. Naqueles dias Davi era um rei, naqueles dias Davi ainda tinha um respeito da corte, tinha um respeito de Israel, mas diante de Deus ele não estava legal. Mas o que me chama a atenção nessa versão é que Davi, ele faz uma volta lá em como Deus, quando ele começou a construir Gênesis. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus começa a criar as coisas. Davi se vê no mesmo momento, na mesma situação, tudo dele estava completamente desorganizado, sem sentido, e ele diz para Deus: Deus, faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. O que Davi estava dizendo para Deus? Deus, organiza como se organizou lá na criação, faz a partir do caos uma nova Gênesis, assim como o Senhor fez lá e levou uma semana para colocar tudo em ordem. Davi disse: coloca tudo em ordem em mim, coloca tudo em ordem no meu espírito, coloca tudo em ordem na minha alma, coloca tudo em ordem na minha mente e coração. E ele disse: aí sim eu te servirei novamente,
pregarei o teu nome aos ímpios e falarei da tua salvação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que nesses dias que Deus tem nos chamado de restauração, são dias de novos começos. O tema da minha mensagem nessa noite é novos começos. Você pode dizer isso? Novos começos. Pastor Henrique, eu quero viver novos começos. Eu comecei o ano de 2024. Algumas coisas não aconteceram como eu esperava no ano de 2023. Algumas coisas eu vi acontecer. Algumas coisas parece que ficaram pelo caminho. Mas agora o Senhor está me dizendo que Deus ele tem novos começos, sim. Porque esse mesmo Deus que te chamou, Ele não está preso no ano de 2023 e nem no ano de 2024. O Espírito Santo te pergunta nessa noite: você está disposta a fazer novos começos na sua vida? Sua vida espiritual, familiar, financeira, profissional. Deus está te perguntando nessa noite: eu tenho novos começos para você, mas você quer? Você acredita? Porque o ano está começando e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus planos. Não preste atenção em algo: Deus não esqueceu do que Ele te disse. Você lembra do que Deus te disse no ano de 2023 ou você deixou lá ainda? Porque a Bíblia diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, então qual é a garantia que eu tenho para começar ou recomeçar, ou para novos começos? Primeiro, Ele nunca nos deixou. Êxodo 33, versículo 14 e 15 diz assim: o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente, e a minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Versículo 15: Moisés não concordou. Se a tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. Quando eu estava lendo esse versículo nessa versão, uma coisa mexeu comigo. Deus ele reafirmou as promessas que Ele tinha dito para Moisés lá na sarça. Ele disse: fala com Israel que o eu sou te enviou, e quando você chegar em Israel, eles saberão que eu estou com você. Agora Moisés precisa caminhar. E você conhece a história: o povo por pecar, por murmurar, por reclamar, Deus falou assim: Moisés, eu vou mandar um anjo, eu não vou mais com vocês. E aí Moisés trava no monte, o povo de Israel lá embaixo. Moisés fala assim: Deus, se o Senhor não for conosco, não me faça arredar o pé daqui. Mas Deus já era com eles. E agora Deus fala: tá bom, Moisés, a minha presença irá com vocês, eu vou dar descanso para vocês. Mas olha o versículo de número 15, diz que Moisés não concordou. Isso assusta, porque imagina Deus fala com você assim: eu vou com você esse ano de 2024, eu vou com a sua casa, eu estarei no seu trabalho, eu vou estar com a sua família. E você fala assim: Deus, eu não concordo. Aí você pensa assim: uai, como é que é? Eu não concordo com Deus falando que a presença dele vai aí, que ele vai estar comigo. Olha o que Moisés disse: se a tua presença não assumir a liderança. Pastor, qual que é a diferença? Uma coisa é você andar debaixo do que Deus te falou. Outra coisa é a liderança dele ir na sua frente, estar na sua vida, estar nos seus dias. Porque tem muita gente que anda debaixo da presença, mas não se submete à liderança. Israel tinha presença, Israel tinha provisão, Israel tinha um profeta no meio deles que era Moisés, Israel tinha o maior guerreiro que era Josué. E mesmo assim aquela geração não entrou. Por quê? Não se submeteu à liderança de Deus. Então, para Deus o que vale não é se a presença vai com você, não é se tem recurso, não é se tem provisão, é se Ele lidera a sua vida, se Ele lidera a sua casa, se Ele governa os seus dias. Quando Deus disse para Moisés: a minha presença vai ir com você, eu vou encarregar a viagem até o fim. Moisés falou: eu não quero só a presença, eu quero governo, eu quero liderança, eu quero o Senhor interferindo no meio do seu povo, eu quero que o Senhor dê as diretrizes. Se você ama a Bíblia diz que a nuvem andava. Quando a nuvem parava, o arraial todo tinha que parar. Eles tinham que montar todo o tabernáculo, montar toda a tenda. Às vezes a nuvem ficava uma semana no lugar, às vezes a nuvem ficava 3 anos no lugar. E o povo era submisso
a nuvem da presença. Então, quando eu falo com você, que Deus ele quer não somente que você ande debaixo da presença dele, mas ele quer liderar, governar os nossos dias, é diferente. Quando Moisés disse assim: Deus, eu não concordo, não é que Moisés não queria a presença de Deus, Moisés queria mais que a presença, Moisés queria governo, Moisés queria liderança, porque governo e liderança é garantia que você vai chegar ao final. Governo e liderança é garantia que você vai ouvir o que Deus está falando e não vai se perder no meio do caminho. Quando você está seguindo a liderança, você está debaixo de um governo, você está seguro porque você sabe para onde a sua liderança está indo. Você sabe de quem está governando, sabe administrar recursos, sabe administrar tudo que está nas mãos deles para fazer. Então Moisés queria mais do que a presença. Ele disse: se a tua liderança não for comigo, cancela a viagem. E a partir daquele dia, a liderança de Deus foi. E talvez você me diz: pastor, então por que Israel não entrou? Porque eles não obedeceram a liderança até o final dos dias. Porque Deus deu os mandamentos, Deus deu as leis, Deus estabeleceu os estatutos, mas o povo não sujeitou a liderança e a aliança proposta por Deus. Então a primeira coisa, Ele nunca nos deixou. Fala com o teu irmão aí: Ele nunca te deixou e jamais te deixará. Não importa o que você passou, está passando ou vai passar. E deixa eu te dizer algo: Ele está com você não quer dizer que tudo será flores, que tudo será sorriso. Nos dias maus vai ser difícil, mas Ele estará lá. Nos dias bons, Ele estará lá. Na enfermidade ou na saúde, Ele estará lá. Nos dias de silêncio ou de muita ação e fala de Deus, Ele estará lá. Porque Ele esteve com você até hoje aqui. Ele te sustentou até aqui. Ele te guardou. Ele te vestiu. Ele te sustentou. Ele te cobriu. Se você está aqui nessa noite é por causa de Jesus. O sangue dele te cobre. O exército dos céus tem um olhar especial sobre você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Então, irmão, se Ele está com você, você não precisa temer. Por isso Ele diz: não te espantes, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando os dias estiverem difíceis, não olhe para o lado de fora. Feche os olhos e olha para dentro. E aí uma voz lá no seu interior vai te dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Garantia de Jesus está com você. Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele colocou dentro de nós o mesmo Espírito Santo que estava dentro dele. Então quando os dias forem ruins, uma voz no seu interior vai te dizer: Ele te ama, Ele se importa, Ele cuida de você. O teu amanhã está nas mãos dele, e ninguém pode atrapalhar ou impedir o que Ele disse ao teu respeito. Por isso entenda algo nessa noite: Ele nunca te deixou. Deuteronômio capítulo 12, versículos 7 e 8. Você e seus familiares comerão na minha presença, diz o Senhor seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizarem, porque eu, o Senhor seu Deus, os abençoo. Você recebe essa palavra, hein? Vocês mudarão a sua forma de adorar. Esses versículos que nós estamos lendo aqui são versículos de Deus te dizendo: o Deus que diz que está com você é o mesmo Deus que afirma a sua palavra. Você e seus familiares comerão na minha presença, diz o Senhor seu Deus, e se alegrarão em tudo o que realizarem, porque eu, Senhor seu Deus, os abençoo. 8. E vocês mudarão a sua forma de adorar. Um Deus que você come na presença dele, um Deus que te abençoa, é um Deus que te ensina a adorá-lo de forma diferente. A sua adoração está condicionada ao seu nível de entendimento de quem é Deus. Se você adora a Deus só nos dias ruins, no dia que o pau está quebrando para o seu lado,
no dia que as coisas não estão do jeito que você quer, a sua adoração está condicionada ao seu momento ruim. Mas se a sua adoração está condicionada a quem Ele é e não ao que você está passando, esse versículo é uma verdade na sua vida. Você e sua família comerão na minha presença, provisão. Se alegrarão em tudo que realizarem. Ele está garantindo alegria constante e no Espírito. E eu te abençoarei. Então ele está falando de provisão, ele está falando de alegria e está falando de te abençoar. E ele diz que nós mudaremos a forma de adorar. Então nesses dias o Espírito Santo está querendo nos ensinar uma forma de adorar. Como, pastor? Não a partir da minha realidade ou do meu momento, mas a partir do que Ele disse ao meu respeito, a partir do que está escrito, a partir do que Ele declarou sobre a minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Eu não ando pelo que está acontecendo, eu ando pelo que está escrito. Então nesses dias, adore, cante, ore, espere, persevere pelo que está escrito, pelo que Deus disse para você, e não simplesmente por causa das circunstâncias, porque Deus não chamou uma igreja circunstancial, Deus chamou uma igreja espiritual. E o que Ele está te dizendo é a palavra dEle para os teus dias, não esqueça disso. Deuteronômio 31:8: o Eterno está indo à sua frente, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não se deixe intimidar e não se preocupe. É a terceira palavra de Deus para você nessa noite, porque Ele não te deixa. Ele disse: o Eterno está indo à sua frente. Então se Ele está indo à sua frente, quem pode resistir? Quem pode pará-lo? Ninguém. Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e a tua força. Agora imagina alguém tentando atacar Abraão, irmão. Ia dar ruim. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, se alguém tentar vir contra você, eu entro na frente, porque escudo é proteção. Se você ver aqueles filmes de guerra medievais, você vai ver que todo guerreiro tinha um escudo e uma espada. O escudo servia para proteção. Se alguém tentasse atacar, ele levantava o escudo. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, eu sou o teu escudo. Se alguém for tentar te atacar, vai ter que me atacar primeiro. É isso que Deus está nos dizendo. Se alguém tentar te atacar, se levantar contra o que eu te disse, sobre a promessa que eu deixei sobre a tua vida, vai ter que passar por mim primeiro. E parece que nós temos dificuldade de entender, e o reino das trevas tem mais entendimento nesses dias do que nós como igreja. Você sabia que Satanás e os seus demônios têm mais entendimento de quem Deus é da nossa vida, do que nós carregamos dentro de nós, do que nós mesmos como igreja? Se nós descobrirmos o poder dos poderes que nós carregamos aqui, o que a nossa oração e adoração faz nas regiões celestiais, e quem é que vai à nossa frente, irmão, ninguém pode te resistir nos próximos anos. Isaías 63:16: mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, o nosso redentor. O teu nome é desde antiguidade. O que Isaías está falando? Abraão não te conhece. Por quê? Porque ele não nos viu. Ele está falando: Israel não te reconhece, mas ele está falando: tu és o nosso pai. Você tem mais do que um Deus que está sentado no trono. Você tem um pai que governa os teus dias, que vai à tua frente, que lidera a tua casa, que lidera tudo que você tem. Se nós vemos Deus somente como um Deus, nós vamos ter problema. Por isso Jesus, ele veio na terra, se revelou, e ele não veio mostrar um Deus Israel já tinha, ele veio revelar o Pai. E nesses dias, fica atento, mesmo que ele seja Deus, ele quer ser o seu Pai. Porque o Deus de Israel não conseguiu introduzir eles e fazer uma obediência que eles precisavam. Mas quando Israel entendeu que Deus era Pai, o coração se dobrou,
se quebrantou, e a partir dali, Israel compreendeu. Por isso, nesses dias, Jesus quer revelar para mim e para você mais do que um Deus que está sentado lá no trono lá em cima. Jesus quer revelar um Pai. Por isso a oração do Pai Nosso, ela é cultural e geral, ela é coletiva. Jesus, ele não disse Pai meu que está no céu, ele disse Pai nosso. Ele disse o pão nosso. Ele falou de um Pai coletivo que está atento aos teus filhos em todo lugar da terra. Então, pastor, você está falando que eu não posso chamar Deus de Deus? Não, pode, mas Ele quer ser reconhecido como teu Pai. Josué capítulo 1 versículo 5: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Você não conhecerá a derrota. Estarei com você, não vou abandonar você. Seja corajoso e ande animado, ou anime-se. Um dia, eu estava conversando com o Paulinho sobre motivação e ânimo. E eu estava explicando para ele qual que é a diferença. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra motivação, mas você vai encontrar inúmeras vezes na Bíblia a palavra ânimo, ou anime-se, ou ande animado. Por quê? A palavra ânimo vem da palavra ânima, ou alma. Ela tem a mesma ligação de alma. Então logo quando Deus está falando para mim e para você, anime-se, ou tenha bom ânimo, Deus está falando que tudo aquilo que você precisa manifestar do lado de fora, Ele já colocou do lado de dentro. A motivação tem a ver com o fator externo. Tudo aquilo que os seus olhos conseguem ver, tudo aquilo que você almeja buscar, você é levado com a motivação externa. Então você depende de algo que te atraia. Olhar, aquilo que você ouve, aquilo que você deseja e busca, motivação. Agora ânimo não tem a ver com nada externo, tem a ver com algo interno. Você pode reparar que quando você está motivado por uma coisa e ela não acontece, você desanima, você frustra, você não acredita mais. Por quê? Porque a sua vontade, o seu desejo, a sua percepção estava condicionada àquilo que você esperava externamente. Agora andar animado fala de andar a partir daquilo que queima aqui dentro, a partir daquilo que Deus confirma aqui dentro, a partir daquilo que Ele falou ao meu respeito. E aí não importa o tempo, os dias, a hora, quando vai acontecer. Eu sei que vai acontecer porque eu não dependo de fatores externos em minha volta. Eu dependo daquilo que Ele disse e mantém queimando aqui dentro de mim até que aconteça. Então nesses dias Deus não está te chamando para ser motivado, embora isso é importante. Deus está te chamando para andar animado. Fala com o teu irmão aí, motivado ou animado? Como é que você está? Talvez ele fale com você aí, não, eu não estou nenhum dos dois, nem motivado nem animado. Faça a sua escolha. Porque ânimo Deus coloca no seu espírito. Motivação você precisa de fator externo. E Deus não trabalha com nada externo. Ele diz que o reino de Deus Ele colocou dentro de nós. Tudo que você precisa já está dentro de você. A palavra, o Espírito, a divina semente, as línguas, tudo que você precisa, Deus colocou no seu interior. Então quando tudo estiver desorganizado, bagunçado, sem sentido do lado de fora, fecha os seus olhos, abre os seus lábios e fala: Jesus, organiza o caos que está aqui dentro, faz uma nova gênese, um novo começo, porque os meus olhos vão começar a ver o que talvez quem está na minha volta não está vendo. Eu vou começar a ouvir o que alguns não estão ouvindo ainda. Por quê? Porque as coisas já estão se organizando dentro de mim. Uma nova gênese está acontecendo, novos começos começaram a se realizar dentro de mim. E agora eu ando a partir do que o Senhor me diz e a partir do que o teu Espírito me mostra. Deus está com você. Se o diabo te disser não está mais, ele está calado, mas ele está com você. Se ele te disser você não está vendo nada, não tem problema, Ele está com você. Se Ele te disser você não está ouvindo nada, não tem problema, Ele está com você. Nós não somos sensoriais, nós não precisamos sentir, porque quem conhece Deus no Espírito sabe que Ele está. Quem precisa sentir é a sua alma. Por isso que o Espírito Santo comunica ao seu Espírito, porque o Espírito sabe e não precisa sentir.
Muitas das vezes você não vai sentir, mas Deus estará lá. Você crê nisso? Segundo, o Senhor está fazendo algo novo. Você crê nisso? Isaías 43, 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Olha o que esse versículo está nos dizendo nessa noite. Deus nos dizendo: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, então Deus ele está bradando, ele está falando assim: olha, eu vou realizar algo novo. Veja, ele está perguntando: tem alguém que está vendo? Tem alguém que está atento? Tem alguém que está perceptível? Tem alguém que está observando? Porque pode estar acontecendo que Deus está fazendo algo novo nesses dias em nós, no nosso meio, e a gente está completamente distraído. Deus ele disse: estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, olha isso. Ele diz que está prestes a realizar, na hora que você vira, ele já começou. O que ele está te dizendo? Fica atento, porque vai ser rápido. Presta atenção, não perca o movimento de Deus nesses dias. Por isso é necessário estarmos orando, jejuando, buscando o Senhor por meio da palavra, porque Deus não muda, mas Ele se move. A natureza dele é imutável, mas Deus não permanece só no mesmo lugar, irmão. A Bíblia diz em Ezequiel e Apocalipse que o trono dele é móvel. Então Deus ele vai para onde Ele quer. Por isso você precisa ver, e Ele diz: não percebem? Duas coisas importantes aqui. Você pode estar vendo algo, mas para perceber requer atenção, interesse, busca profunda, análise, investigação. Porque você pode estar vendo e não entendendo. Então Deus falou: percebam, estejam atentos o que eu estou fazendo nesses dias. Então se você quer que Deus faça um novo começo nas suas finanças, na sua vida com Deus, no seu ministério, Ele está falando: eu estou fazendo algo novo. Mas vocês estão percebendo? Está claro? Você consegue ver por onde começou o meu movimento, aonde eu estou agindo? E Ele diz: abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terra seca. Esses dois territórios não tinham e não têm condições de acontecer isso aqui. Caminho no deserto e rios em lugares secos. O que Deus está nos dizendo nessa noite? Não importa a sua situação, não importa a sua circunstância, o que você está vivendo e passando, o mesmo Deus que faz uma nova gênese na sua vida, é um Deus que coloca água onde não tem água, abre caminho onde não tem caminho, faz chover onde nunca choveu. Ele só precisa que você perceba. Esteja atento, olhe para Ele com um olhar diferente, porque Deus só pode começar algo em alguém que está interessado, que está atento. Jó capítulo 8, versículo 7. Ele virá correndo e fará coisas novas de novo, restabelecerá tudo, ainda que você não acredite nisso agora. Você estará melhor do que jamais esteve antes. Você entendeu o que você leu aí? Volta aí para mim. Você acha que o seu Deus, Ele não tem pressa em fazer na sua vida? Ele virá o quê? E fará coisas novas de novo. Então deixa eu te dizer algo: o seu ano de 2023 ainda está valendo para Ele. Aquilo que Ele disse sobre a tua vida, ainda Ele conta em fazer. Por quê? Ele fará coisas novas de novo, restabelecerá tudo. Então se tem algo na sua vida que precisa ser restabelecido, Ele diz que vai fazer, ainda que você não acredite nisso agora. Talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, mas tudo que eu orei, tudo que eu dediquei, tudo que eu acreditei, não aconteceu. É exatamente para você. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Você quer isso? Palavras do seu Deus. Ele está vindo. Ele está perguntando: quem está percebendo?
Quem está se preparando? Porque talvez nesse momento você não vê, mas Ele disse: você estará melhor do que jamais esteve antes. Seu casamento vai estar melhor do que jamais esteve antes. Sua vida financeira, melhor do que esteve antes. Sua vida com Deus, ainda mais do que esteve antes. Seu ministério, mais frutífero do que esteve antes. Por quê? Porque Ele está com você e está fazendo coisas novas. Amós, capítulo 9, versículo 13. E é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar. A Bíblia diz que algumas mulheres para ungir o seu corpo. Aqui. Está lá na Galileia. Na nossa ótica natural, elas estavam fazendo o que é certo. Elas estavam indo de encontro ao sepulcro de Jesus e ungir o seu corpo, porque depois de certo dia, todo o defunto, depois de morto, ele era ungido. Mas a Bíblia fala que alguns dias, ou talvez meses atrás, a mulher entrou na casa de Simão, derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus e beijou os seus pés. E aí, na hora que eles foram interferir, Jesus falou assim: não atrapalhem ela, porque ela está me ungindo para a minha morte. Loucura isso. Pastor, então as que foram ungir estavam erradas? Não, só estavam fora do tempo profético de Deus. Porque alguém que era adoradora, que sentou aos pés de Jesus, andava na eternidade, como diz o Edmar, numa linha eterna, que entendia o que Deus estava fazendo. Quem chegou para ungir o corpo, não estava mais lá, porque já tinha sido ungido quando ele estava vivo. Quem entende que Deus está fazendo algo rápido, está ouvindo o que Ele está falando, está percebendo onde Ele está apontando. Então, se o Senhor está te dizendo, anda debaixo da minha voz, você está ouvindo, Ele está te dizendo, vai para frente, não olhe para a direita nem para a esquerda, siga reto, avance, conclua o que você está fazendo. Mas pastor, está todo mundo dizendo que eu estou louco, que não tem nada para onde eu estou indo, que eu estou ouvindo voz, que eu estou ficando maluco. Eles acharam que Abraão estava doido, acharam que Jacó era maluco. Irmão, vamos ser sinceros, se você acha que você não é louco ou maluco, você está no lugar errado, porque você acredita num Deus que colocou o homem dentro de uma baleia e levou ele para outro lugar. Você acredita num Deus que o homem foi pescar um peixe e tirou moeda da boca de um peixe. Se a gente não acredita nessa coisa, irmão, nessas coisas a gente não é crente. Então, se você anda ouvindo a voz de Deus, se Deus está te mostrando algo que não está mostrando a todo mundo, é porque você está andando numa linha diferente da eternidade com Deus. Quem anda ouvindo Deus, quem anda vendo o que Deus está apontando, quem sabe que Deus está com ele, quem sabe que Deus está fazendo coisa nova, irmão, ele tem uma percepção diferente. É o que aconteceu com Maria. Ela ungiu antes. Você acha que Maria foi lá no túmulo para ver se Jesus estava lá? Não, ela já foi lá para Galiléia esperar ele, porque ela sabia. É isso que o Senhor está te dizendo em 2024. Anda ouvindo, anda vendo, porque eu já comecei a fazer uma coisa nova. Não vês? Não percebes? Então nesses dias na sua casa, Deus vai começar a fazer uma coisa nova. Você vai perceber. No seu ministério, Deus vai começar a fazer uma coisa nova. Ouça, veja. Novos começos. Terceiro, olhe para cima e para frente. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os novos começos, pois o Senhor se alegra ao ver os projetos se iniciarem e os planos se estabelecerem, pois os seus olhos estão investigando como holofotes cada canto do mundo. O que Deus está te dizendo? Não despreze os novos começos. Se não deu certo ano passado, é uma boa oportunidade para começar de novo. Se não aconteceu, não quer dizer que ainda não vai acontecer. E Ele está te dizendo, não desprezem os novos
começo. Pois o Senhor se alegra ao ver os projetos se iniciarem e os planos se estabelecerem. Alguém aqui já fez plano para 2024? Alguém ainda não fez? Está valendo. Porque olha o que está escrito. Ele se alegra em o quê? Em ver os projetos se iniciarem. Deus não abençoa nada que não comece, irmão. O próprio Deus disse: haja e ouve. Não adianta eu falar: Deus me dá isso, Deus faz aquilo. Ele fala: qual que é o seu projeto? Me apresenta. Porque olha o que ele está dizendo. Pois o Senhor se alegra, nele tem alegria, prazer, ao ver os projetos se iniciarem, os planos se estabelecerem. O teu Deus é um Deus de projeto. O teu Deus é um Deus de planos. O teu Deus é um Deus de sonhos. Então Deus está nos chamando para pensarmos de forma diferente. Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto para 2024? Irmão, e aqui eu estou te falando, você tem inúmeras vertentes, tá? De coisas na sua vida que Deus quer se alegrar com o que você está planejando. E Ele quer que você conclua, para que o nome dEle seja glorificado. Porque tudo que você começa e você termina, Deus é glorificado. Deus não é Deus de ficar parado. Deus é Deus de concluir o que Ele começa. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, há de quê? Completar, até o dia de Cristo Jesus. Provérbios 4, 25 diz assim: olhe para cima e olhe para frente, mantenha o seu olhar fixo nos objetivos a ser alcançado. Vigie sempre os seus pensamentos, pois dele depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, evite falsidade, mentiras e fofocas, e não se distraia com coisas fúteis. Está aí a receita de Deus para mim e para você. Se você quer alcançar o que você está planejando, o que você está projetando, está aí uma receita. Olha para cima e olha para frente. Quando eu estava repassando essa palavra, eu fui na sala do pastor, porque sempre que eu vou pregar, eu sento com ele para a gente alinhar a palavra. E o pastor me chamou a atenção do negócio. Ele disse assim: Henrique, quem não está olhando para cima e nem para frente, está olhando para baixo e para trás. E se você está olhando para baixo e para trás, você não está vendo nada e não tem perspectiva de futuro. Por isso o seu Deus está sempre mandando você olhar para cima, porque de lá vem o seu socorro, e para frente, porque lá está o seu alvo. Se você está andando assim, você não consegue ver de onde vem o teu socorro. Se você está olhando para trás com saudosismo, você não consegue enxergar o que está vindo ao seu encontro. Existem 3 formas de esperar o que está vindo ao seu encontro. A primeira forma é você deixar chegar até você e não se organizar. É como uma visita que vai na sua casa. Te liga, fala que vai chegar e você não se prepara. E aí quando chega a visita na sua casa, ela chega lá, você tem que correr para fazer um lanche, arrumar a cama para ela e tudo. Ela chega e vai se adaptar lá do jeito que está. A segunda forma é: você arruma a sua casa, prepara um alimento, prepara todas as coisas, e quando ela chegar, você vai receber ela conforme ela merece, porque você se programou, se planejou. E a terceira forma de receber quem está vindo ao seu encontro: você prepara a casa, deixa tudo pronto e vai de encontro ao que está vindo para você. Por quê? Porque você entende que quem está vindo é importante. E isso tem a ver com Deus na nossa vida. Se aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, se você não se organizar, não planejar, vai chegar de qualquer jeito e você não vai ter constância e condições para administrar o que está vindo nesse ano de 2024. E é perigoso você perder. Mas se você se planejar, se organizar, mesmo que você não vá de encontro, no tempo oportuno, vai chegar na tua vida, na tua casa, naquilo que você orou, e vai se adequar porque você se preparou para receber. Mas se você entende que você está se organizando, projetando e planejando, e a alegria de Deus, você fala: está tudo pronto, Senhor, minha casa está pronta, minhas finanças estão prontas, minha empresa está pronta, meus filhos, meu casamento, meu ministério, e agora eu vou de encontro, porque eu te amo e eu quero voltar junto. Então você pode esperar desorganizado, você pode esperar organizado, ou você pode vir de encontro ao que está vindo para você e voltar junto. Depende de você. O que você percebe?
Colossenses 3:2. Olha que coisa linda. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absolvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. Olha isso, irmão. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas na perspectiva dele. Deixa eu ensinar algo. Jesus disse assim, que nós, a igreja, estamos assentados nas regiões celestiais com ele. Existe uma forma de você enxergar a partir do lugar que você está. Quinta-feira eu falei lá no São Pedro sobre 2 ambientes que você enxerga. E eu falei sobre uma pessoa que mora no mesmo endereço. Exemplo de alguém que mora num prédio de 15 andares e quem mora no primeiro andar. O endereço da carta é o mesmo. A pessoa mora no mesmo endereço, mora naquele mesmo território. Qual que é a diferença? É que quem mora no primeiro e quem mora no 15º, quem está no 15º, tem uma visão privilegiada de quem está no primeiro não tem. Mas eles moram no mesmo endereço, recebem a carta no mesmo lugar, passam pela mesma portaria. A diferença é que quem está no 15º, ele está vendo coisas que quem está no primeiro ainda não viu. O que está no primeiro sai até mais
algo novo. Se você precisa nessa noite ter novos começos na sua vida, eu quero